Salmo capítulo 130 diz assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz da minha súplica. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espera na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele nele há abundante redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Amém. O tema de hoje que o Espírito Santo trouxe ao meu é sobre perdão. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Vamos falar hoje sobre o perdão segundo a grata e gloriosa revelação do Espírito Santo de Deus, a graça reveladora dele. O único que te perdoa de fato e de verdade é Deus. É muito difícil você encontrar um homem, uma mulher, que quando te diz assim, eu te perdoo, realmente esteja liberando perdão até a tua vida. É muito difícil. Não estou dizendo que não exista, mas é muito difícil. O que é perdoar? Perdoar é simplesmente não voltar a tocar no assunto, é simplesmente abandonar aquele ocorrido, é simplesmente desejar não mais praticar aquilo que praticou, é simplesmente desejar não fazer mais o que fez. Perdoar é você entender e considerar que Deus restaura a pessoa que se arrepende e aquela pessoa não torna mais, desde que a pessoa confessou o seu pecado de fato e de verdade, não torna mais a praticar aquilo que praticou outrora. Porque antes do perdão tem que vir o arrependimento. Se o arrependimento é verdadeiro, se a confissão é verdadeira, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus, alcança o perdão de Deus, alcança a graça de Deus. Há pessoas que dizem para você, eu te perdoo. Passa-se anos, mas quando pinta a primeira oportunidade, abre a boca e lança o livro inteirinho das acusações daquele pecado na tua cara, item por item, palavra por palavra, minuto por minuto, momento por momento, detalhe por detalhe, para te mostrar que realmente não te perdoou quando abriu a boca e disse que te perdoou. Não te perdoou. Quando Deus perdoa, Deus nunca mais torna a falar contigo naquela situação em que você se arrependeu verdadeiramente. Estou me referindo ao arrependimento verdadeiro. E verdadeiramente você entregou na mão do Senhor em oração, se humilhou, recebeu perdão. Ao ponto da Bíblia dizer, é a única passagem na Bíblia em que Deus fala que dos nossos pecados não nos se lembrará mais. Me acha outra passagem na Bíblia que tu vê Deus dizendo que não vai se lembrar mais daquilo. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Ele lança fora no mar do esquecimento. Acabou. Quando realmente você se arrepende, quando realmente você tem o coração desejoso a não praticar mais o erro que você cometeu. Você tem o desejo de andar em santidade com Deus. Você se lembra que Deus te perdoou e você valoriza o perdão de Deus. Mas o ser humano não é assim. O ser humano te perdoa de boca, não te perdoa de mente e não te perdoa de coração. De boca ele te diz, eu te perdoo. Mas na cabeça dele ou dela está tudinho registrado
E ela faz questão, ele faz questão de todo dia ter aquilo em memória. E quando olha para você, ele conversa contigo, ela conversa contigo com aquilo em memória. Por isso que os relacionamentos tornam-se totalmente danificados e necessário de restauração, porque não houve perdão. Não houve perdão na amizade, não houve perdão no relacionamento, não houve perdão entre a vizinhança, não houve perdão entre os irmãos. Quando tu confessa e deixa, tu alcança a misericórdia. Mas quando a tua confissão não é uma confissão de quem deixa, tu não alcança a misericórdia. Tem pessoas que dizem que te perdoam, e outros que dizem até que se arrependem, mas na primeira oportunidade a pessoa faz a mesma coisa ou faz pior. E depois volta a te pedir perdão de novo. Ou então volta de novo diante de Deus a pedir perdão novamente. Mas passa mais um tempo, vem aquela oportunidade, faz pior ainda, porque ninguém consegue pecar igual. Quando a falta do perdão está arraigada na cabeça, quando a pessoa vai para o segundo ato pecaminoso, referente àquele perdão que não ocorreu, a pessoa faz pior. Se pediu perdão por contar uma mentira, agora vai pedir perdão porque contou uma frase mentirosa. Daqui a pouco vai te pedir perdão porque contou um livro mentiroso, um texto mentiroso. Um abismo chama outro abismo. Então o salmista diz aqui: das profundezas a ti clamo. Salmo 130, verso 1. Ó Senhor, das profundezas. A falta de perdão, a falta de arrependimento faz a pessoa viver dentro das profundezas. Das profundezas na vida espiritual, nas profundezas na vida sentimental e nas profundezas até na vida natural. A falta de perdão não é uma algema que o diabo põe no homem, é uma algema que o próprio homem se põe. Não é o diabo que prende a pessoa que não libera o perdão, é o próprio homem que se prende por decidir não perdoar. O diabo só se aproveita da situação que está. É o ladrão entrando na casa e já encontrando todo mundo amarrado com cadeias. Ele simplesmente só se aproveita, vai, rouba e sai. Ele não precisa prender aquele que já está preso. Uma das coisas que as pessoas não entendem, por não aprenderem a discernir, não buscar a graça de Deus, de ter a revelação, a discernimento do Espírito Santo, não se humilhar para aprender com Ele, porque todas as coisas que nos ensina é o Espírito Santo, sem Ele nada podemos fazer, que há situações que não é o diabo que prende, é a pessoa que se prende. Quando a pessoa se prende, torna-se até pior do que o diabo prender. Por quê? Porque é difícil a pessoa detectar que aquela prisão, quem colocou na sua própria vida foi ela mesma. Tem gente que alimenta o ódio. Tem pessoas que estão ouvindo essa mensagem nessa hora aí na rádio, estão ouvindo essa mensagem no YouTube, que alimenta o ódio por alguém. Ódio é a consequência da falta de perdão. Quando você não perdoa, é que nem você conservar uma laranja podre junto com as outras laranjas. Ou seja, a falta de perdão vai começar a contaminar as outras áreas da tua vida, ao ponto até de fisicamente aparecer sintomas de doença por falta de perdão. O ódio, que é a contaminação da falta de perdão, vai contaminando os sentimentos, vai contaminando as emoções, vai contaminando a mente, vai contaminando o coração, vai contaminando todo o teu ser, vai contaminando o teu ânimo, vai contaminando a tua esperança. Daqui a pouco a pessoa se encontra até doente, por não conseguir ter liberado o perdão. A pessoa fica até doente. Ela acaba, como o salmista diz aqui, parando numas profundezas. Aí a pessoa está orando: Senhor, que esse demônio largue ela, que essa pessoa seja livre. O diabo fez isso. Não foi o diabo que fez nada ali. Quem fez foi a própria pessoa. De que se queixe o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. A pessoa não aprendeu a discernir que a consequência do que se passa conosco
é a consequência das decisões que tomamos ou que deixamos de tomar quando tínhamos que ter tomado. Essa é a consequência das coisas que se passa conosco. Hoje nós estamos vivendo as consequências das nossas escolhas. Até então não falei nada aí do inimigo agindo, né? Porque quando Satanás ele vê que há o ódio, que há a falta de perdão, que há o liberar mentiroso de um perdão. Você me perdoa? Perdoo. O diabo sabe que a pessoa mentiu, porque ele é o pai da mentira. Quem criou a mentira, quem gerou a mentira foi ele. É a única coisa na Bíblia que Deus atribui a paternidade ao diabo. Ele não criou nada a não ser a mentira. Jesus chama ele de pai da mentira. Quando ele mente, ele fala do que ele é próprio. Quando a pessoa está mentindo, ela fala daquilo que é própria do diabo. Então o diabo identifica aonde tem gente falando a verdade e aonde tem gente falando a mentira. Ele identifica. Ele sabe quando a mentira está saindo dos lábios de uma pessoa. E ele sabe quando a verdade está saindo dos lábios de uma pessoa. Ele sabe, claro que ele sabe, ele é o pai da mentira. Então quando alguém está mentindo, está falando daquilo que ele é próprio, aquilo que foi gerado pelo próprio inimigo das nossas almas. Então isso leva a pessoa a estar onde? Dentro das profundezas de tristeza, das profundezas de angústia, das profundezas de doenças, das profundezas do medo, das profundezas do pânico, das profundezas das trevas, e a pessoa está envolvida, e um liberar de um perdão, ou a confissão em arrependimento, faz com que aquelas algemas comecem a se enfraquecer e se soltarem da vida do ser humano. Então, quem perdoa realmente é Deus. Quando Deus te fala que tu está perdoado, tu não precisa perguntar duas vezes, tu está perdoado. Mas o ser humano é assim. Quando você não libera o perdão, tu não está prejudicando a pessoa que te pediu. Porque se ela te pediu é porque antes ela manifestou um arrependimento. Tu está prejudicando a tua própria vida. O não perdoar o teu próximo é uma contaminação para você, não para o teu próximo. O teu próximo se arrependeu diante de Deus e veio te pedir perdão. Se humilhou diante de ti, mostrou humildade. Quando tu não perdoa o teu próximo, a palavra que sai da tua boca mentirosa, ela está contaminando você. Quando você diz, eu te perdoo, tendo não perdoado. Aí o salmista continua dizendo, se tu, Senhor, vamos para o verso 2. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos às vozes das minhas súplicas. Uma coisa é Deus te escutar, outra coisa é Deus de te atender. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, o que são as iniquidades? São as práticas do pecado. Senhor, quem subsistirá? Ele termina com uma interrogação, está fazendo uma pergunta. Se tu observares a iniquidade, quem subsistirá? Ou seja, todos nós somos pecadores. Pecamos todo dia. Por pensamento, por atitude, por obras, por não fazer, por estar fazendo, por ter deixado de fazer. Quem subsistirá se tu for observar a iniquidade? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Por isso, em Mateus capítulo 6, Jesus inclui na oração modelo, né? Naquela introdução de como deveríamos chegar na presença do Pai. Perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado. Mas se eu não tenho perdoado, como serão perdoados meus pecados? Ele continua no verso 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e o espera na sua palavra. Deus opera sobre a sua palavra, só sobre a sua própria palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Por que o salmista compara os guardas com a ânsia e o romper da manhã?
Porque quem está trabalhando na madrugada, a primeira coisa que deseja é que amanheça o dia para poder descansar. Eu já trabalhei de madrugada, eu sei como é que é. A primeira coisa que a pessoa deseja é que amanheça logo o dia para ir embora, para poder descansar. Está ansiando pelo romper da manhã. Está amanhecendo? É sinal que eu vou descansar, porque o meu turno de trabalho é à noite. Mais do que os guardas anseiam pela manhã. E os guardas são aqueles que não podem dormir. Quem está guardando alguma coisa não pode dormir, não pode cochilar, não pode vacilar. Então é um momento de tensão completo. Você tem que ficar acordado. Quando chegar de manhã, você está liberado. Então a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas. Enquanto eu não ver a resposta de Deus, enquanto eu não receber o perdão de Deus, enquanto eu não sentir no meu espírito que um novo amanhecer está surgindo na minha vida, eu vou continuar clamando, esperando no Senhor. Eu não vou vacilar. Por isso ele diz isso. Isaías 60, verso 1. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Enquanto Deus não me respondeu, eu não paro de suplicar. Enquanto eu não receber o perdão de Deus, eu não paro de me humilhar, de pedir. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Ou seja, é um salmo em que o salmista declara a perseverança, a humilhação diante de Deus, a ânsia por buscar resposta, mesmo estando lá nas profundezas que ele está vivendo. Talvez você que esteja me escutando agora se encontre com alguma área da tua vida, de repente toda a tua vida, em um momento de profundeza, lá dentro de um abismo. Quando a pessoa está na profundeza, é difícil tu encontrar esperança dentro dela. Muito difícil. A esperança é arrancada. Daniel estava dentro de uma cova, com uma pedra na boca da cova e leões famintos dentro da cova. Daniel não sabia quando o dia ia amanhecer. Devia estar tudo escuro lá dentro, uma cova com uma pedra na boca da cova. Ele não sabia se a qualquer momento os leões pudessem atacá-lo, mas ele sabia de uma coisa: que ele mesmo estando nas profundezas poderia clamar a Deus, que Deus iria respondê-lo. Sabe por quê? Ele estava íntegro diante dos olhos do Senhor. Ele foi parar naquela cova por causa da palavra de Deus. Aí o salmista diz aqui no versículo 5: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espera na sua palavra. Deus não deixa destruído, envergonhado, confundido, maltratado, abandonado, desprezado, sufocado, atribulado quem espera na sua palavra. Ele não deixa. Ele não deixa. Quando você para em alguma situação por causa da palavra de Deus, Deus com a palavra dele vai modificar tudo na tua vida. Mas se tu parou naquela situação por causa de você mesmo, se humilha, peça perdão, se arrependa. Deus é longânimo, é tardio em irar-se, é perdoador, para que ele comece a mudar as coisas na tua vida. Amém? Esconde essa palavra no teu coração. Nas profundezas que você esteja vivendo ou se encontre agora, lembre-se, até lá Deus está te vendo e está te ouvindo. Um gesto teu pode te tirar das profundezas e fazer com que Deus te coloque num alto retiro, num lugar seguro. Só depende das tuas atitudes. Que o Senhor nos alimente com essa palavra, nos abençoe. A Ele seja toda a glória, com Ele mora o perdão, sem o Espírito dEle nada poderemos fazer. Então, se você tem que perdoar alguém, vai e perdoa agora. Se você tem que ir lá se reconciliar com alguém, vai se reconciliar agora.
Se é para se humilhar diante de alguém, vai lá e se humilha agora, porque os humilhados serão exaltados por Deus. Se é para liberar o perdão, libere o perdão agora. O perdão, a falta de perdão retém as bênçãos que Deus tem para derramar sobre a tua vida. Quando tu libera o perdão, as coisas começam a acontecer rapidamente na tua vida. A falta de perdão é como obstáculos que bloqueiam uma represa. A represa quer ser derramada, as águas querem ser derramadas, mas a falta de perdão está travando. Libera isso hoje com uma palavra. Libera isso hoje. Confia no Senhor, Ele te restaurará, tornará tudo novo na tua vida e te mostrará um novo amanhecer. Em nome de Jesus, a Ele seja toda a glória. Bendito, engrandecido seja o seu santo nome. Amém.